Oi pessoal, eu me chamo Kelly e nesse áudio eu vou compartilhar com vocês um dos maiores insights que eu tive na minha vida e os resultados extraordinários que eu tive depois que eu entendi isso. A minha vida literalmente deu um salto quântico. Então a gente vai começar sobre o título do áudio, né? A lei da atração e por que ela não funciona na sua vida, né? E aí, eu não sei se vocês se identificam com isso, mas na minha vida aconteceu o seguinte: há uns 6 anos mais ou menos eu venho estudando sobre lei da atração, desenvolvimento, né? Autodesenvolvimento, espiritualidade e entendendo sobre tudo isso, como é que funciona tudo isso. E é claro, assim que você começa a estudar, todos os mentores já dizem: estudo sem prática não te leva a lugar nenhum. E aí, né, comecei a pôr em prática, porém, eu percebi ao longo de 6 anos que os resultados que eu estava tendo não estavam bacana, né? Eu até tinha algum progresso, até algumas coisas aconteciam, mas a impressão que eu tinha era como se eu desse um passo para frente e meio metro, 1 quilômetro para trás. E ao longo né, conforme isso foi se repetindo, eu parei para observar e me perguntei: o que é que está acontecendo aqui? E aí cheguei à conclusão mais incrível de toda a minha vida. A lei da atração, se você não está tendo os resultados que você gostaria de ter, não é porque a lei da atração não está funcionando para você. É absolutamente o contrário. Ela está funcionando e muito. Sabe por quê? Porque a gente entende, a primeira coisa que a gente entende quando começa a estudar, né, nesse caminho de autodesenvolvimento, é que existe o consciente e existe o subconsciente ou o inconsciente. E que as informações registradas no inconsciente correspondem a 98% do que eu vibro. Então, se você não está tendo os resultados que você quer, fica muito fácil de entender isso, né? É porque aquilo que eu digo que eu quero representa esses... Algumas pessoas falam em 5%, algumas falam em 3%, mas é muito pouco comparado ao que está registrado no meu inconsciente, né? E aí, eu fui olhar para a minha vida e identifiquei o seguinte perfil. No meu inconsciente girava a informação da Fênix. Eu funcionava através do arquétipo da Fênix. O que a Fênix faz? A Fênix é aquela que renasce das cinzas. Uau! Quando eu entendi isso, meu Deus, a minha mente explodiu na minha frente. Era exatamente isso que acontecia na minha vida, né? Porque o meu pai, quando ele morava com a minha mãe, ele fazia muito disso. Da vida dele isso é absolutamente comum, até hoje ainda é. A minha mãe conta muito de construir grandes coisas e de repente incinerar tudo para começar do zero. Ele fazia muito disso. E isso fez parte da minha primeira infância. Aquilo que a gente aprende até os 6 anos de idade vai direto. O cérebro não tem filtro até os 7 anos de idade. Essas informações que a gente vive na nossa primeira infância vão direto para o nosso inconsciente. E é nesse padrão que eu vibrava. E aí o que eu fazia? Ao longo da minha vida, eu construía as coisas
mas eu estava sempre recomeçando, sempre me auto-sabotando, incinerando tudo para recomeçar e mostrar o quanto que foi uma das frases que eu ouvi muito a minha mãe dizer, né, ao longo da vida dela, do quanto ela era orgulhosa por sempre recomeçar, né, pela capacidade que ela tinha de renascer das cinzas. E ela sempre teve muito orgulho disso. E tá tudo certo também. Só que eu não escolho isso para minha vida. Mas eu não tinha entendido o quanto isso estava no meu inconsciente, né? Aí envolve questões de honrar, né, as dificuldades que a mãe passou, honrar o meu ciclo, né, a minha linhagem, que toda ela vinha, né, nesse perfil de renascer das cinzas, de sempre recomeçar. E entender isso foi absolutamente fascinante. Porque quando você consegue olhar que existe esse padrão, então a lei da atração está trazendo para mim, quando eu tenho esse padrão, né, esse arquétipo de renascer das cinzas da fênix, eu escolho as pessoas erradas para se relacionar, para que esse relacionamento não dê certo e valide a informação que está no meu interior, né? Eu faço acordos que vão me levar a lugares frustrantes. Eu escolho o trabalho que vai me colocar na exaustão para que eu possa, né, ter que sair dali e dizer: uau, eu não aguento mais isso, eu preciso dar uma grande virada na minha vida e renascer das cinzas. Esse era o padrão em que eu vibrava. E tudo, quando você não entende que 98% daquilo que você quer é o que sai de dentro de você, essa informação que está no seu subconsciente, quando a gente não entende isso, nada do que você faça, absolutamente nada. Eu fiz um curso atrás do outro, eu vinha nesses 6 anos num processo de busca assim incessante, de acordar de madrugada, de passar noites inteiras estudando e de manhã nos processos e sabe, um jejum atrás do outro e retiros e tudo aquilo que eu aprendi eu ia colocando em prática. Mas é como eu disse, eu até tinha pequenos resultados, mas era como um passo para frente e 1 quilômetro para trás. Se você se identifica com esse conteúdo, deixe seu comentário, né? Vamos interagir. Não é fácil mudar isso, não é simples, né? Mas é preciso olhar para isso e entender que a lei da atração, ela não é que ela não esteja funcionando para você. É o contrário, ela está super funcionando. O problema é qual é a informação que está registrada no seu subconsciente.